Então, para finalizar hoje, nós vamos falar de algumas principais resoluções dentro no âmbito da Unifap. Eu puxei as resoluções de 2010 até as resoluções atuais. Perfeito? Eu elenquei 26 resoluções. Não se preocupe neste momento, não há necessidade de anotar, porque quando nós lançarmos, a Ana falou para vocês na quarta-feira passada, 2 dias, falou que nós iremos lançar o nosso novo manual de coordenação, né? E quando ele for lançado ao final de dezembro ou em janeiro de 2023, nós iremos também, vou colocar algumas das principais resoluções do que tratam cada uma delas. Assim vai facilitar o trabalho de vocês e facilitar quando vocês tiverem dúvida do documento, qual a resolução vocês pesquisarem. Não tem nenhum segredo, basta mesmo conhecer algumas resoluções e verificar as que estão vigentes. Tudo bem? Como nós mencionamos, perfeito. Como nós mencionamos com vocês, nós temos diversas resoluções, é muito importante ter né, esse hábito de saber procurar e como procurar. No site da Unifap, você encontra na página principal, no site principal da Unifap, dentro da aba Instituições, você clica na aba Consul/Condir, tem várias resoluções da Unifap. Inclusive, já entrei em contato com a Secretaria do Conselho Universitário para que mantenham essas resoluções de uma forma mais atualizada possível, né, porque algumas ainda não estão no site. Vamos lá, pessoal. A primeira resolução de 2010 que eu quero conversar com vocês é a resolução 09/2010, tá bom? Esta resolução, ela trata do NAI, do nosso Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, perfeito? E esta resolução garante o acesso e a permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais. Se porventura se estiver qualquer acadêmico, se porventura chegar qualquer requerimento junto à coordenação a qual vocês estão vinculados, ou mesmo que não chegue, mas de repente, muitas vezes a gente sabe que o acadêmico, nessas condições, muitos são tímidos, né, possui, é preciso dar um tratamento diferenciado, a coordenação tanto de ofício, ou se tiver dúvida, eu repito, se chegar algum requerimento, pode procurar o NAI, um Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, para dirimir qualquer dúvida. E muitas vezes, pessoal, é um problema simples. Né? Para a gente é um problema simples, mas para o acadêmico que está precisando, é um problema que precisa ser resolvido quanto antes. A título de exemplo, nós temos diversos acadêmicos que precisam ter impressão na prova com uma fonte maior dos demais colegas. Geralmente, nós, enquanto professores, quando nós vamos imprimir algum tipo de trabalho avaliativo ou algum trabalho que a gente vai distribuir em sala de aula, a gente coloca fonte 12 ou mesmo fonte 11 para economizar papel, né, para economizar a própria tinta da impressora. Então, muitos desses acadêmicos têm problema de visão e eles precisam que essa impressão seja de uma fonte maior. Então, quem tem esse material, todo esse material voltado para a educação, para a acessibilidade e a inclusão, é o NAI. Todo e qualquer assunto relacionado à inclusão desses acadêmicos é o nosso NAI. No NAI nós temos psicopedagogos, nós temos psicólogos, e diversos outros profissionais lá, pedagogos, que irão auxiliá-los em qualquer demanda desse sentido. Tudo bem? Esta é a resolução 09/2010, ela estará também no nosso novo manual de coordenações. Senhores e senhoras, falar para vocês agora sobre 3 resoluções que eu considero muito importantes, para ficar de forma bem pedagógica e didática, para que todos compreendam. Eu vou falar agora as resoluções que tratam dos órgãos de controle da universidade. Perfeito? Nós temos a resolução 10/2010, que ela trata da questão da ouvidoria. Ela cria a ouvidoria na Universidade Federal do Amapá, que nós não tínhamos, assim como a resolução 09/2010, que trata da acessibilidade e inclusão. Né? Passamos a criar um núcleo de acessibilidade e inclusão, que é ligado ao PROEAC, mas nós já sabemos que tem diversos fatores que requerem questão pedagógica, e nós estamos em constantes conversas junto com o núcleo e com a própria PROEAC, né, a Prograde. Nós criamos também a Universidade criou a resolução 10/2010, que trata da ouvidoria. Nós temos a resolução 11/2011, que trata da comissão de ética. Comissão de ética é a resolução 11/2011. E nós temos também a resolução que trata da corregedoria, da criação da corregedoria, que é a 20/2016. Então, nós temos 3 resoluções voltadas para o órgão de controle. Onde eu quero chegar?
é o seguinte: se nós tivermos, por exemplo, qualquer professor que porventura se afastou, ou porventura, simplesmente sem qualquer justificativa, sem qualquer informação, a coordenação, ao seu chefe imediou, ao seu chefe, perdão, superior hierárquico, sem qualquer comunicação prévia, se ausentou do trabalho, não apareceu mais na universidade, você tem que procurar a lógica Prograde e alguns dos órgãos de controle. Você pode se embasar em qualquer uma dessas resoluções para verificar e esses órgãos de controle ajudar vocês a dirimir esse problema. Se você for formular uma denúncia na ouvidoria, não precisa ser identificado. Você pode, além de denúncia, você pode formular também elogios para o servidor e você pode fazer uma série de requerimentos lá. Basta acessar o site da universidade e pesquisar sobre a questão da resolução 10/2010 da ouvidoria. Na corregedoria, a corregedoria ela já é para fins né, procedimentais, inclusive de investigação, para fins de apuração de processo administrativo disciplinar. Então, com essa corregedoria, você pode direcionar. É comum, às vezes. Né? Nós temos vários problemas agora que professores não quiseram voltar sem justificativa, sem qualquer previsão legal, se recusaram a voltar para o trabalho presencial. Então, alguns desses casos, não são muitos, são poucos, mas nós temos, alguns desses casos foram enviados para a corregedoria, né? A coordenação enviou para a Prograde, a Prograde verificou, tentou entrar em contato, o professor ainda assim ficou inerte, então não houve outra maneira, outra forma, a não ser enviar para a corregedoria, e a corregedoria vai tomar os devidos cuidados. É a corregedoria que pode fazer diligência, pode procurar o servidor para intimá-lo, inclusive na sua casa, né? Pode procurar o servidor fora da universidade, tem estrutura para isso, requer, né, carro oficial para tanto, se for preciso, e diversos outros fatores, né, que assim ela precisar, tá bom? E a comissão de ética, nós temos hoje, na corregedoria hoje, nós temos o professor Dorival dos Santos, que está como corregedor da universidade. A ouvidoria nós temos a servidora Adélia, que está na frente, e na comissão de ética nós temos o professor do colegiado de direito, o professor Dr. Bezaliel. Os professores que estão à frente, mas lógico que sempre tem uma comissão, tem uma equipe voltada por trás desses profissionais, tá bom? Bem, com relação ao ano de 2012, eu digo que foi o ano, nós temos 2 órgãos superiores hoje na universidade, Consul e Condi. E fala para vocês com propriedade que de 2010 até hoje, ano de 2020, o ano de 2012 foi o ano mais que o conselho diretor, o CONDIR da universidade, foi o ano que mais reuniu. Nós temos várias resoluções do CONDIR, resoluções que tratam da questão do orçamento da Unifap, resoluções que tratam que aprovam a descentralização de recursos, inclusive para campus da universidade. Nós tivemos resoluções que aprovam Centro Olímpico, resoluções que aprovam a vitrine tecnológica da Embrapa. Então, foi o ano de 2012, foi o ano que o CONDIR conseguiu mais reunir. Até porque o CONDIR, só lembrando e rememorando que é um órgão superior instituído, inclusive tem representações de fora da universidade, por isso que tem essa grande dificuldade de reunir e conseguir deliberar, conseguir quórum para reunir o nosso CONDIR. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Tudo certo? Vamos lá. Ano de 2013, pessoal. Nós temos em 2013 aqui algumas resoluções que eu pontuei. Tá? Nós temos a resolução 16/2013, que trata do afastamento técnico para capacitação. Eu não falei com os senhores sobre a resolução 10/2022, que é voltada para servidores, porque vocês sabem ela melhor do que eu perfeitamente, então não há necessidade alguma de lidar com essa resolução aqui, certo? Agora, esta aqui, a 16/2013, que está vigente, que trata afastamento para técnico, se faz necessário. Inclusive delas, né, o técnico, por exemplo, afastamento de mestrado, que ele pode se afastar por 2 anos, né, mas apresentando o relatório, tem uma série de fatores, uma série de especificidade que a resolução traz. Essa prorrogação também ela pode se dar com a devida justificativa e com o aceite do programa, de regulamento, de acordo com o regulamento do programa ao qual esse técnico está vinculado ou estudando, ele pode também conseguir uma prorrogação por mais de 6 meses. Tá bom? Esta resolução 16/2013. Aí nós temos a 036/2013, que trata do Comitê de Ética e Pesquisa, e tem também a questão trata do regimento interno de pesquisa de seres humanos. Então, essa resolução é importantíssima aqui para o Unifap, que nós não tínhamos,
Então, nós temos o comitê agora para fazer essa análise, né? O Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade. Então, resolução importantíssima que está conosco aí em torno de 10 anos. Tá bom? Nós temos a resolução 045/2013. Nós temos professores aqui, hoje, do campus binacional. Nós temos, essa resolução trata de processo seletivo específico para docentes que sejam realizados no âmbito do campus binacional. Certo? Antes, nós sabíamos que nós tínhamos vários professores que entravam, eu já fui também servidor do campus binacional, ingressavam no campus e, mal ingressavam, já se pensava em remoção e redistribuição. A prova era feita toda aqui no campus Marco Zero, por Macapá, então nós tínhamos uma série de problemas com relação a manter esse servidor no campus binacional do Iapoca. Então, passou-se a fazer prova naquele município, né, que você observa a realidade, você sabe o quanto é difícil chegar no município, aproximadamente a 600 quilômetros de Macapá, sendo que você tem em torno de 100 quilômetros, né, não pavimentado, que torna a viagem mais cansativa ainda, né, e mais onerosa ainda em período chuvoso aqui na nossa região. São 6 meses, né, de janeiro a junho, é muito chuvoso. Perfeitamente? Todos aqui, nós temos a resolução 046/2013, que trata também da normatização de novos cursos dos campos Santana e Mazagão. Perfeito? Nós temos hoje o campus Mazagão também funcionando, né, com curso diferenciado. Temos curso também no campus Santana. No entanto, o campus binacional ele continua sendo ainda o segundo maior campus da Universidade Federal do Amapá, né, com 8 cursos ainda vigentes. E falando em campus binacional, eu rememorando aqui algumas resoluções da Unifap, verificando, né, em seu site, o ano de 2014 ele foi voltado, o conselho praticamente se voltou, muitas reuniões foi voltada para esse campus, porque durante o ano de 2014 várias resoluções, né, foram aprovadas, né? Você cria novos cursos, você precisa do conselho universitário, né, de acordo com, lembra que eu falei no primeiro dia, no segundo dia, você tem, dentro das competências no artigo 10 e seus incisos do regimento da universidade, você precisa, para criar esses cursos, da aprovação do Conselho Universitário. Então, 8 cursos foram criados durante o ano de 2014. Né? Tem 13 cursos de Direito, o curso de Enfermagem, que o professor Paulo está aqui presente, né? E teve nota 4 agora, né, pelo MEC, curso de Ciências Biológicas, Letras, Francês, para cada curso desse, né, Geografia, para Pedagogia, então História, para cada curso desse, sabemos que é preciso, faz necessário ter uma resolução específica e aprovada pelos seus pares, tá bom? Pelo Egregio Conselho. Bem, vamos lá, resolução 039 e resolução 040. A resolução 039 e a 040, elas são voltadas para a criação da rádio e TV universitária, certo? A 039, ela cria a rádio, e a 040, ela traz o regimento geral da rádio, que hoje é rádio e TV universitária. Aqui, eu observo a necessidade de adequar o regulamento desta resolução em virtude de nós termos a TV 1.1, que trata da TV universitária. Então, há uma necessidade, brevemente, o Conselho deverá deliberar, né, a pedido da reitoria, sobre um novo regulamento envolvendo regramento para o uso da TV universitária. Nós temos hoje regramento para o uso da rádio, é preciso também para regramento para o uso da TV universitária, né? E vários outros equipamentos vão ser adquiridos. Hoje nós tivemos mais um programa na Sextou Prograde, né? E nós precisamos aí, né, em conversa com os colegas servidores daquele setor, muitos equipamentos virão aí para adequar, né, com a questão da nossa TV universitária. Tudo bem? Alguma pergunta aqui, gente? Fique à vontade. Não se preocupe em anotar para quem chegou agora. A gente começou mais cedo, mas nós vamos colocar isso no manual. E vocês terão todas as informações de uma forma mais precisa, com muito mais... Se possível, conversar com o Mano para a gente focar a resolução na íntegra ainda, né? A depender da situação. Vai facilitar bastante a leitura de vocês. Tá bom? Vamos lá. Temos a resolução 030/2016.
ela aprova o programa de incentivo educacional dos técnicos administrativos. Olha só, mais uma resolução. Eu falei agora há pouco da resolução. Resolução 016/2013 voltada para os setores técnicos, e o Conselho volta a reunir em 2016 com esta resolução de incentivo educacional para os técnicos administrativos. Perfeito? Resolução 028/2016. Esta resolução, ela aprovou a mudança de endereço do curso de arquitetura. Para quem já está na universidade há um certo tempo, o curso de arquitetura vai relembrar agora, vai rememorar. O curso de arquitetura ele era voltado, ele era ofertado as vagas para o campus Santana. Mas foi feito um estudo e foi necessária uma nova resolução. Hoje o curso é ofertado no campus de Marco Zero, e a demanda até melhorou. A demanda ela é hoje maior em função do curso ser no campus Marco Zero do Equador, o principal campus da universidade. O curso é administrado aqui a partir desta data, a partir de então. Ok? Graças a esta resolução. Tá? A resolução 024, a resolução 024/2016, pessoal, ela trata do regulamento do NAI. Agora há pouco eu falei para vocês da rádio universitária, que tem a 039 e a 040 de 2015. A 039 ela cria a rádio universitária e a 040 trata da questão do regulamento. E como o NAI foi criado em 2010, através da resolução 09/2010, foi observado depois que era necessária a questão do regulamento do NAI. Então, a resolução 024/2016, ela implementou o regulamento e ajudou, mais uma vez, a todos esses acadêmicos com necessidades especiais, né, através do núcleo de acessibilidade e inclusão, você consegue, né, trazer para mais perto, consegue regulamentar muitos assuntos, avaliações e diversos outros. Se fazem necessários de acordo com a legislação pertinente. Tá bom? Resolução 046 de 2017 estabelece as diretrizes / distribuição de vagas docentes. Esta resolução aqui, pessoal, eu participei, eu era conselheiro universitário na época, e esta resolução aqui ela é muito delicada, certo? E querendo ou não, um pouco controversa, mas a título de exemplo aqui, depois vocês podem ler essa resolução com calma. Quando trata de vaga, de código de vaga, especificamente docente, é bem específico, né? Tem que ter todo um aparato junto com o departamento ao qual você é vinculado, a coordenação vinculada, para verificar essa questão do código de vaga. Tá bom? Interessantíssima essa resolução. E esta também irá conter no nosso novo manual de coordenações. Tá? Resolução 040/2017, ela trata do RDO no campus de Oiapoque. Resolução interessantíssima. RDO é o Regime Diferenciado de Oferta de Disciplina. Com esta resolução, inclusive o professor Paulo, que está aqui, ele pode depois falar o que seria, né, o Regime Diferenciado de Oferta de Disciplina. Vários desses cursos, Direito, Enfermagem, a própria Geografia, eles passaram a adotar o RDO com a aprovação do Conselho Universitário. Né, competência, novamente, de acordo com o artigo 10 e 6 incisos do nosso regimento geral, trabalhar com isso dessa forma. Tá ok? A resolução 025/2017, a professora Luzilena mencionou sobre ela se está vigente. Está vigente, sim, professora. Né? Ela é uma resolução hoje que ela aperfeiçoa o regimento geral, e ela fala ali que o acadêmico, que trata da perda de vaga, ela fala que o acadêmico que ficar 4 semestres consecutivos ou 5 intercalados sem matrícula, ele pode ingressar em perdas de vagas. Então, essa resolução também ela encontra-se vigente. Não esquecendo que a gente precisa sempre respeitar o devido processo legal. A gente precisa respeitar o princípio da ampla defesa e do contraditório, porque cada caso é um caso. Tá bom? Eu mencionei aqui para vocês também a resolução 039 de 2017, que ela trata da questão da bonificação. Ela trata da questão das ações afirmativas. E dentro dela nós temos um artigo que fala sobre a bonificação. E essa bonificação, para quem estudou para quem estudou no estado do Amapá, teria um acréscimo de 10% na sua nota, né, na sua nota junto ao SISU.
mas esse é um artigo com letra morta. Nós temos um artigo específico, nós temos uma resolução específica que trata hoje da bonificação, que é 35/2019. Hoje a bonificação, como todos nós sabemos, ela se dá na ordem de 20%. Isso se aproximou muito do nosso IDEB, naquela época, né, em 2019. Perfeito? Nós tínhamos um déficit aí em torno de 18,75%, né, abaixo das notas do IDEB nacionalmente. Então, ela se aproxima muito e ela, de fato, ela equiparou, ela tornou o processo mais justo. Aquela história no direito, nós devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Isso não... no início da conversa, como na Universidade Federal da Bahia iniciou esse processo de bonificação, isso chegou no STF, chegou no Supremo Tribunal Federal, e muitos falavam que era inconstitucional. Esses artigos eles feriam vários princípios constitucionais. E o STF disse que não, porque a gente precisa tratar os desiguais de forma desiguais, igual de forma igual. E hoje, várias outras instituições federais possuem políticas de bonificação e políticas de ações afirmativas. Ok? Bem, temos a resolução, se vocês forem procurar no site, a resolução 29/2018, ela que trata do novo estatuto da Universidade Federal do Amapá. Perfeito? Esta resolução 29/2018 foi ao MEC, precisava de uma resolução aprovada pelo Conselho, voltou e novamente está a Brasília. Nós estamos aguardando a definição, a conclusão do MEC para que ela seja colocada em prática, o nosso novo estatuto, né? Sobretudo com 3 conselhos universitários, as coisas vão se tornar muito menos burocráticas. Ok? Gente, pode passar, por gentileza, o slide aí, Ana? Nós temos aí no tempo. Bem, aí algumas resoluções que nós enviamos enquanto COEG, enquanto Divisão de Legislação Educacional, nós tivemos várias resoluções que irão ajudar muito a coordenação de curso. Dentre elas, eu destaco aqui o regime disciplinar discente, foi aprovado agora recente, ótimo. Constará também no nosso manual. E aqui você tem uma definição hoje. Quando o discente ele pode ser advertido, quando ele pode sofrer uma suspensão, está regulamentado, não é nada subjetivo, não vai ficar a critério da comissão, é de acordo com a legislação, é de acordo com a resolução, certo? Você sabe quando o acadêmico pode ser desligado da instituição, certo? Nós regulamentamos o artigo 216, inciso 2º do Regimento Geral da Unifap. Então, o regimento de graduação, o regime disciplinar discente, hoje já está aprovado, é muito importante. O regimento de graduação foi enviado ainda no final de 2018. Nós tivemos um problema em 2019 que não foi apreciado pelo Conselho Universitário. Em 2020 teve a questão da pandemia e foi um ano atípico, por isso nós não tivemos praticamente resoluções no ano de 2020. Quando o Conselho Universitário iria voltar a se reunir, em 16 de março, a universidade, né, de forma urgente, teve que fechar suas portas, como vários outros órgãos aí, a instituição no período pandêmico, que perdurou por quase 2 anos. Tudo bem? Nós encaminhamos também a resolução do Revalida. Essa resolução, ela vai ser apreciada antes de ser apreciada pelo Conselho Universitário, ela vai ser apreciada pela Câmara de Legislação e Normas, né? Uma resolução que, através desta resolução, a universidade vai passar a integrar a plataforma Caroline Bora, então ela vai poder revalidar vários cursos, né, vários cursos estrangeiros. Aqui não se aplica o curso de medicina, possivelmente vai ser feita uma outra comissão para verificar a viabilidade em conjunto com a coordenação de medicina, para verificar a questão de medicina. Mas aqui nós estamos falando de vários cursos, nós recebemos diariamente na Prograde vários processos de vários, né, profissionais formados em física, na matemática, em várias, né, matérias abrangentes aí, mas hoje nós não podemos revalidar porque nossa resolução não está atualizada. Com o revalida, esta resolução, esse problema será resolvido. Professor Everton, fica à vontade. Eu ouvi tu falando disso aí no primeiro ou no segundo dia e fiquei em dúvida, viu?
Eu não entendi exatamente por que essas pessoas recorrem à Unifap para a revalidação do diploma. Elas têm algum vínculo com o Estado ou o quê? Porque, de fato, existem muitas outras universidades no Brasil oferecendo isso como um potencial serviço e com regulamentações mais antigas e mais modernizáveis do que potencialmente pode se ter aqui, né? Professor, eu já vou responder essa pergunta. Só um minuto, professor Cleito. Deixa eu responder aqui para que não saia da memória logo, né? Para não ficar bem didático. Professor, eu penso pelo fato de ser um ponto ser questão geográfica. Nós temos muitos, né, que se formam próximo aqui da nossa região e vêm para cá. E vêm para cá para tentar revalidar. Mas já explicamos isso para eles. Só que eles, inclusive, nós temos vários profissionais, inclusive cubanos, que insistem por que de tanta demora da universidade ainda não revalidar vários cursos. E nós explicamos, né, olha, a nossa legislação é dessa forma, nós temos uma minuta de resolução, né, uma comissão, que eu também fiz parte dessa resolução do Revalida, e nós encaminhamos ainda no final de 2018 para o Conselho Universitário. E naquele momento eles queriam que a gente incluísse o curso de medicina, mas eu falei, não tem como. Sequer nós tínhamos um hospital universitário, agora que nós vamos ter um hospital universitário funcionando, em parte ainda, em parte. Então eu falei, não tem como, por exemplo, aplicar a medicina, nós não tínhamos estrutura nenhuma. A primeira e muito menos para a segunda fase na medicina, que a segunda fase vai voltar para a segunda fase prática, né? Agora, para os demais cursos nós temos condições sim, mas nós temos que aderir à plataforma Carolina Bore. Para isso nós temos que ter uma resolução aprovada pelo Conselho. A plataforma não permite se for aprovação de referendo. Então, já foi para o Conselho, mas teve debate, mas ela não avançou e até agora ela não está vigente ainda. Por isso que nós não conseguimos implementar a questão do revalida para vários cursos aqui. Perfeito, professor? Professor Cleuton, à vontade. Olá, professor, me ouve? Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá. Professor, eu só queria saber assim, se tem mais ou menos algum prazo, porque ontem nós recebemos aqui na coordenação uma mãe, né, nos questionando sobre o processo de revalidação do diploma da filha dela em fisioterapia. Tem algum prazo para a Unifap se adequar a isso? Professor, de pronto, sem delongas, eu digo que não temos um prazo pré-determinado para a universidade se adequar. É o prazo, né, do Conselho Universitário. Temos várias resoluções, algumas resoluções entram na vez, porque sempre nós temos algumas demandas mais urgentes, e essa resolução permanece na fila. Não tem um prazo específico, mas, repito, já era para ter sido aprovada pelo próprio, e pelo que observei, chegou na Câmara de Legislação e Normas, eles devolveram para a comissão, indagando essa questão da medicina. Nós respondemos novamente, dizendo, olha, essa comissão nem está mais constituída, mas nós fizemos uma reunião para deliberar sobre o fim, explicamos, colocamos uma justificativa lá que não tinha como colocar naquele momento medicina. Mas todos os outros cursos que tem na universidade, como fisioterapia, estamos falando aqui de 70 cursos da universidade, que podem, né, que a gente pode trabalhar com revalida. Então, agora depende da questão burocrática da reunião e aprovação do Conselho Universitário. Não tem prazo não, professor, infelizmente. É isso, tá bom? Olha, você encaminhou, perfeito. Encaminhe para a FPA, que é mais próxima que nossa, ela não vai. Inclusive lá, o último questionamento agora que chegou para mim foi com relação à tabela. Eu me lembro até do valor da tabela para a universidade trabalhar com isso. Falei, o valor da tabela permanece comparado às demais universidades, um valor muito próximo. O valor, lembro até de cabeça, é R$ 1.738, não é um valor tão alto, mas também não é um valor tão baixo. Então, uma forma da universidade também procurar, nós recebemos muitos processos dessa natureza, ó, então não está encaminhando para as coordenações, a ampla maioria vem para a Prograde, e ali mesmo a gente explica e te defere o pedido. E já foram para o judiciário continua negando, só que uma hora o judiciário vai dizer, Unifap, já te dei tempo demais, agora você precisa fazer isso. Então, a universidade, aí sim o conselho vai se reunir, né, de forma extraordinária, de forma expressa, para aprovar a resolução. Precisamos ter mais celeridade nos nossos processos, nas nossas resoluções, inclusive no regimento de graduação. Nós tivemos vários acadêmicos aqui que passam, às vezes, em concurso público, estão no último semestre, faltando 3, 4 disciplinas para integralizar o curso, e temos problemas com relação a isso, porque o regimento de graduação ainda não está aprovado. Mais um ponto. Pode passar o ano, por favor? Já vou encerrar.
Eu ia falar sobre o caso concreto aqui, mas não vem ao caso para esse momento. Eu tenho alguns casos concretos, na ausência de qualquer legislação, verificar o que afirma a LDB. Nós não mencionamos aqui, pessoal, professores, sobre a Lei 93, 94/96, certo? No entanto, né, é uma lei de fácil acesso, todos podem, repito, através, sempre que for consultar legislações, procurar o site, procurar pelo Planalto, pelo site do Planalto, porque ali você vai ter uma resolução ou uma lei que ela está bem atualizada, você não vai correr nenhum qualquer problema. Então, hoje de fundamental importância fazer pesquisa de forma correta, procurar na própria Constituição, procurar nas resoluções da universidade. Nós sabemos que nós temos muitas resoluções hoje que elas estão diferentes, que divergem a nossa sociedade, como deveria ocorrer. Confesso para vocês, não me considero um servidor realizado quando a gente envia uma minuta de resolução e aquela resolução não é aprovada no tempo hábil para a sociedade, para ajudar aquele acadêmico, que a gente mais precisa. Eu também fui acadêmico da universidade, na época não tínhamos essa gama de resoluções, essa gama hoje, né, estrutural que nós temos, mas, no entanto, nós precisamos avançar de uma forma mais coerente, de uma forma mais rápida sobre essas resoluções. Essa universidade fica para trás. Né? É um problema muito sério. Está no PDI, né? Está no nosso PDI. Nosso PDI, né, ele está vigente e um dos pontos mais batidos na construção do PDI foi nossas resoluções, né? Nossas resoluções ainda defasadas. E o quanto demoraram para a gente aprovar resoluções. Pessoal, para esse momento, eu encerro por aqui minha participação. Eu vou passar a palavra ao Ana e nós vamos voltar logo mais com relação ao estudo de caso. Qualquer dúvida, fique à vontade. Mas nós estamos aqui para colaborar e o que for preciso. E procurem a gente. A COEG está sempre disposta para ajudar, vocês sabem disso. Qualquer que seja o assunto, pode ser por telefone, também não tem problema nenhum. A gente pode passar mensagem, a gente pode... Muitas das demandas, às vezes, são resolvidas dessa forma, né? De uma forma mais prática, de uma forma mais ágil, por e-mail. Nós temos muito dessa... Eu vou